Glórias a Deus. Vamos iniciar mais um devocional. E o nosso tema de hoje fala sobre arrependimento genuíno. Né? E aí nós temos Mateus 4,17, que diz assim, Jesus falando. Daí em diante Jesus começou a pregar, falando: arrependam-se, pois o reino do céu está próximo. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A gente vê como a Bíblia, a palavra de Deus, ela mostra o arrependimento, né? Ela recomenda que nós nos arrependamos. Ela mostra a importância do arrependimento para que nós possamos nos aproximar de Jesus, né? A verdade é essa. E a ação do arrependimento, essa forma da gente chegar nesse estágio, é uma ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, quando Ele nos alerta dos pecados, né? É Ele que nos convence dos pecados, é Ele que nos convence da ação pecaminosa, sabe? E essa ação pecaminosa é que nos conduz, né, para a perdição. Por isso que nós precisamos nos arrepender, para poder a gente estar engajado com o desejo e a vontade de Deus na nossa vida. Que essa ação de arrependimento que nós tomamos, né, essa ação, ela gera uma reação, uma ação nossa gera a reação de Deus nos perdoar, né? Ou seja, Deus só nos perdoa se a gente se arrepender, né? Mas Ele nos perdoa pela misericórdia dEle, entendeu? É assim. E nós vemos isso, esse exemplo de arrependimento genuíno no Antigo Testamento, quando a gente fala lá no Salmo 51, né? O Salmo 51, ele mostra quando o arrependimento de Davi, né? Quando ele se lança aos pés de Deus, depois que ele foi alertado pelo profeta Natan, né? E aí ele percebe o padrão de pecado, padrão de erro, de falha que ele cometeu quando ele se envolveu com Batseba, né? Ali foi uma transgressão terrível. Ele era um homem muito temente a Deus, muito cumpridor das suas obrigações, mas ele falhou feio, né? Mas para isso primeiro ele foi alertado pelo profeta Natan, porque até então ele não tinha percebido. É como se o Espírito Santo de Deus usasse aquele profeta para alertá-lo, para ser o sensor espiritual de Davi, né? Para ele acordar no sentido de perceber o erro, a falha que ele estava cometendo. E quando ele percebe, a gente, pelo discurso do Salmo 51, a gente imagina, né, Davi de joelhos, olhando para o alto, né, com as mãos abertas, levantadas também, clamando de todo o seu pulmão, com todo o seu pulmão, pedindo a Deus para perdoá-lo, né, para lavar os seus pecados. E a gente vê que esse salmo de Davi, ele serve também para nos mostrar, nos oferecer uma visão, uma espécie de modelo de como proceder no processo do arrependimento, né? E aí a gente dá uma passeada rápida no Salmo 51 e a gente vê, por exemplo, quando Davi reconhece os seus pecados no versículo 4, ele diz: contra ti pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, que é aquilo que Deus reprovava nele. Ele fala isso, né? No versículo 1 a gente vê também quando ele pede perdão, ele se arrepende, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor
por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Ele faz isso, né? E em seguida, ele pede a Deus para ser renovado, para haver uma renovação, né? Nas atitudes dele, no espírito, na alma dele, no coração dele, né? Quando ele diz: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Né? Aí ele fala no 3 que ele mesmo reconhece as transgressões e o pecado que ele entende que sempre está perseguindo ele. Né? É algo assim maravilhoso, né? Essa forma de Davi se arrepender diante de Deus, né? Nos pés de Jesus. E é interessante no versículo 11, quando ele clama a Deus para estar junto com ele, para ter comunhão com ele, para compartilhar com ele constantemente. Olha só o que ele fala no 11. Não me expulses da tua presença, nem me tires o teu Santo Espírito. Tá? Ele pedindo, clamando a Deus para continuar em comunhão com ele, com Deus, né? Isso no Antigo Testamento. Tá no Novo Testamento também, nós vemos uma forma assim bem sublime também na questão do arrependimento. Foi quando, lá em Lucas 22, 62, a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente depois daquele episódio, né, quando ele nega Jesus. Né? Depois que ele nega Jesus, ele chora amargamente. E Pedro recebe, né, percebe, aliás, ele depois que ele nega, ele percebe que ele teria consequências daquele pecado que ele cometeu. E aí ele se arrepende de forma amarga, tanto que ele rasga o coração, chora amargamente, né? Ele sabe que, ele lembra de Números 22, lá em Números 32, 23, fala sobre isso. Que os vossos pecados serão achados. Ele sabe, Pedro sabe disso, né? Então, Números 32, 23 fala sobre isso. Então, não fica nada oculto e oculto. O pecado ele vem à tona. E aí ele se rasga o coração e se arrepende. Né? Assim, de forma sincera, de forma genuína também, né? E a gente percebe, né, meus irmãos, que a importância da gente se arrepender, a gente entender que arrependimento não se resume só a sentir remorso, tristeza ou culpa pelo erro cometido, não. O arrependimento é uma mudança radical na nossa vida. Isso envolve atitude de abandono do pecado, praticar o que a palavra de Deus nos ensina, como Pedro percebeu, né, que o pecado dele viria à tona. Aí, importante, meu irmão, é a conduta da gente dar testemunho diante do nosso próximo, das nossas ações, boas ações, ter uma conduta exemplar de um cristão, né, genuíno também. E aí outra coisa, quando nós nos arrependemos, nós reconhecemos, né, de forma assim, bem abrangente, que nós pecamos e que nós rejeitamos o pecado. É isso, quando a gente se arrepende é assim. E aí a gente escolhe o quê? Escolhe viver de maneira diferente, agradando o coração de Deus, se envolve com oração, se envolve com o aprendizagem da palavra de Deus, né? Então, meu irmão, o arrependimento é uma espécie de porta aberta para a gente entrar na presença de Jesus, para que nós venhamos desfrutar toda a bondade e a justiça de Deus. Né? Então, que a gente continue refletindo no Salmo 51, é algo sublime, para a gente entrar na questão do arrependimento. Jesus, obrigado pela tua palavra. Continua nos alimentando, Pai, colocando na nossa mente a tua palavra no nosso coração, Jesus. Oh Deus, nos leva ao arrependimento. Divino Espírito Santo, o Senhor é o nosso censor espiritual. Nos convence, Pai, dos pecados, para que nós venhamos nos arrepender e agradar o teu coração. Oh Deus, te clamo agora que o Senhor venha tocar nos corações dos teus servos e das tuas servas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E glórias a Deus, glórias a Deus.